E de repente, por exemplo, a mulher diabética, por exemplo, né, vou falar, aí muita gente vai falar assim, mas como que você vai ficar grávida? Você sabe de todos os riscos que uma mulher diabética pode ter ao engravidar. A gente tem que entender que toda gravidez, ela tem algum risco, por mais que a mulher esteja tudo ok com ela, né? Porque vai depender muito de como o corpo da gente vai reagir. Isso não quer dizer que gravidez é doença, não é. É um estado, né? Então, a mulher precisa estar muito empoderada do que ela quer. Olha, a psicoterapia, né, ela é de vínculo. Lógico, se eu estou fazendo a terapia com uma psicóloga que ela não tem, por exemplo, uma afinidade com o tema, né, ela vai ter mais dificuldade. Só que ela já está te acompanhando, né? Então ela já te conhece, ela vai procurar estudar, vai montar um plano terapêutico adequado, né, para te atender nessa sua demanda. Mas hoje em dia tem um nicho da psicologia, né, que é chamado psicologia da gravidez ou psicologia perinatal, são profissionais que estudam, que fazem formações, né, continuadas, né, porque eu faço um curso aqui, eu faço um outro curso ali, eu leio, eu me informo, eu procuro artigos, eu procuro livros do tema, e a gente acaba estudando não só um tema variado, mas a gente estuda, por exemplo, desenvolvimento humano, né? A gente estuda comportamento humano, que não tem nada a ver com a gravidez ou com a maternidade, só que tem tudo a ver, né? Então tem esses profissionais, né, que eu me incluo, né, que tem esse nicho de atuação. Então a gente faz um plano terapêutico para essa tentante ou gestante ou a mulher que está no puerpério, né? Mas focal também, porque a gente vai ter algumas especificidades relacionadas àquele período. Então, uma tentante, por exemplo, né, que vamos pensar dentro daquelas 40%, que ela está ali tentando engravidar, aí todo mês a gravidez não acontece. Aí ela tem um aplicativo de ver ovulação, de controle de fertilidade, faz exame, faz um monte de coisa, e não acontece a gravidez. Então, toda vez que acontece, a menstruação é uma frustração para essa mulher. Então, ela enfrenta sentimentos de incapacidade, de inutilidade. Ela começa a criar na cabeça dela, por exemplo, o sentimento a emoção relacionada ao fracasso. Então, assim, será que o meu companheiro vai continuar gostando de mim? Começa a generalizar, né? Todas as mulheres engravidam, menos eu. Começa também a ter um pensamento, que é um raciocínio emocional ligado assim, eu nunca vou conseguir engravidar porque eu não sou capaz de engravidar. Ou entro na catástrofe. Nossa, né? Eu não vou engravidar nunca, né? Todo mundo vai continuar engravidando, eu nunca, e eu nunca poderei ter um filho. Então, assim, que são as 4 facetas da ansiedade. A gente tem que pensar que a ansiedade é natural. A ansiedade, ela é um estado natural do ser humano. Então, a medicação ela é feita para casos específicos. Nem todo mundo que tem ansiedade toma medicação, porque não seria 100% da humanidade. Então, vamos supor, a mulher que já faz o uso da medicação, então ela vai conversar com, por exemplo, com o seu obstetra, ela vai conversar com o seu psiquiatra para poder fazer o custo-benefício dessa medicação nela.
que ela vai ter que tomar. Tem mulheres, por exemplo, que ela começa a fazer uso de outras formas de controle de ansiedade. Por exemplo, ela intensifica mais a atividade física, ela adota, por exemplo, a meditação, para ela poder ter o controle, foco, concentração, equilíbrio emocional. Ela adota o mindfulness, porque o mindfulness ele está muito ligado. É uma meditação também, só que ele é muito direcionado, né? Com tudo que a meditação traz de benefício, ele também traz a ligação espiritual. Então, a acupuntura também, né? Acupuntura, tem o reiki, tem várias outras terapias alternativas que a mulher pode adotar durante esse período, que não são invasivas, que ela vai conseguir, né, controlar a ansiedade. Mas vai ter ansiedade? Com tudo isso ainda, Luísa? Vai. Por quê? Porque é um período que desperta na gente muita insegurança, muitos medos, né? Então, assim, eu tenho o primeiro trimestre, por exemplo, que é um trimestre muito difícil, porque eu me desculpe, primeiro eu tenho o susto da gravidez, como você me perguntou lá antes. Eu tenho problema da gravidez, eu tenho as pessoas que vão falar, né? Que é a nossa rede social. Vai ter as questões da situação daquela gravidez, enfim. Então, e além de tudo, eu tenho desconforto físico, né? Porque o seio começa a inchar, fica meio dolorido. Tem mulheres que têm muito enjoo, tem outras que ficam meio tontas. Então, assim, porque está sendo naquele momento uma montanha russa emocional e hormonal. Isso que a gente tem que pensar nesse primeiro trimestre, né? Já o segundo trimestre, que é, né, 4, 5, 6 meses, é que a gente fala que a mulher é um trimestre mais tranquilo, que tem as suas dificuldades, tem, né? Mas se a gente pensar, já passou a surpresa, a gente consegue se relacionar com aquele bebê, porque a barriga começa a crescer, a gente começa a sentir o bebê mexendo. Então a gente começa a ter uma relação com aquela gravidez. A gente começa a pensar ser menino, ser menina, a roupinha, a gente pensa no bercinho. Então a gente começa a envolver, e as pessoas à nossa volta também já passou também aquele susto, os porquês, os contos, já está mais ou menos as coisas mais calmas, vamos pensar assim. Só que é um período também que começa a aparecer alguns problemas, às vezes alguma alteração de pressão arterial, diabetes pode começar, né? A mulher que não é diabética, gestacional, né? Ela pode começar a ter indícios da diabetes gestacional. É quando, por exemplo, a gente descobre alguma malformação na criança, que é nesse período, né? Então, assim, se você pensar numa gravidez que seja mais leve, mais normal, vamos dizer assim, até passar isso, você saber, por exemplo, né, olha, não, minha pressão está indo bem, não estou desenvolvendo gestação, olha, meu bebê é saudável, não tem nenhuma alteração. Até você ter todas essas certezas, você já está no 7º mês. Já está na hora de nascer, né? Já está, né? Então, assim, E quando essas certezas não acontecem? Quando acontece, assim, de uma notícia que você não espera, uma notícia ruim, um aborto espontâneo, uma má formação, como a gente lida com esses casos? A gente lida nesses casos pensando no luto materno. Mesmo que você não tenha tido um aborto. Por quê?
que a gente tem que pensar que quando eu começo a pensar naquele bebê, começo a gestar ele na minha cabeça, no meu emocional, ele é um bebê fantasioso, não é um bebê real, né? Então eu crio aquele bebê na minha cabeça. Então quando, por exemplo, eu tenho um aborto, né? Aquilo ali quebra, é a quebra desse sonho. Ou quando eu descubro que o neném tem uma má formação ou tem, por exemplo, uma síndrome que detectou naquele período ali, né? É um luto? É o luto daquele bebê irreal, fantasioso. Então a gente tem que trabalhar com essa mulher justamente a aceitação, né? Trabalhar o luto de quando é a questão do aborto e também trabalhar com essa mulher o luto da perda do bebê de fantasia, do bebê não real, né? E trabalhar com ela a aceitação desse bebê real. E saber que esse bebê vai ter algumas limitações, que vai ser mais difícil os cuidados, mas mesmo assim, né, a gente tem que continuar fazendo com que ela se vincule com esse bebê. Né? Então a gente tem que trabalhar a aceitação da nova situação. Isso é uma questão individual. Nós somos seres, né, singulares. Então nós somos diferentes uns dos outros. Né? Então assim, por exemplo, então vamos pensar na mulher diabética que ficou grávida. Né? Pegando isso que você está falando, por exemplo, se ela segue direitinho a risca todas as prescrições, os cuidados, qual que é a chance que ela tem de não ter uma gravidez tranquila? Se ela tem a consciência que ela vai precisar de insulina, ela vai precisar fazer o controle glicêmico mais rígido, vai. Mas o que isso altera realmente da rotina dela que ela já fazia? Ela já tinha que tomar medicação antes, ela tinha que fazer o controle glicêmico antes, ela tinha que fazer atividade física, ela tinha que ter uma nutrição bacana. Então, se a gente pensar, todos os cuidados que ela vai precisar ter durante a gestação são quase iguais, né, guardada as diferenças aí, o que ela teria que ter não grávida, por exemplo. Né? Então, assim, se eu procuro um bom obstetra, se eu procuro uma nutricionista, se meu endócrino está me acompanhando, se eu faço um pré-natal emocional bacana, né? Quais são as chances, né? Qual a porcentagem de chances que eu tenho de ter uma gravidez com muitas complicações, desenvolver, por exemplo, depressão pós-parto, são bem menores. Não é que não vão acontecer, porque nós somos singulares, mas as chances, né, ficam melhores para a mulher de não ter essas coisas. Então aí a gente entra na questão do autocuidado, né, que isso começa na nossa vida, né, sem filhos, antes do primeiro filho, né? E isso tanto é para homens e para mulheres. Então, vamos supor, uma mulher diabética, se ela tem um companheiro que faz uma boa rede para ela, de apoio, né? Ela se sente mais segura. Por quê? Porque ele faz com que ela aceite a situação. Essa é a parte em que é a parte do papel do homem grávido. Ele dá o suporte emocional para essa mulher. Esse é o principal papel. É fazer esse suporte de proteção. Então, ele acolhe, ele evita críticas. Não que ele não vá te falar as coisas que não estão legais, mas não em tom de crítica, mas sim em tom de que a gente fala, uma fala mais assertiva, né? Ele, por exemplo, você falou assim, e aquelas pessoas que ficam dando palpite? Esse é o papel do pai.
é justamente blindar a mulher disso. Ele que tem que fazer esse papel. Entendeu? E não é só no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre que a gente vai entrar nele, mas no pós-parto. Então, a gente seguindo aí os trimestres, quando a gente chega no terceiro trimestre, que é o sétimo, oitavo e o nono mês, né, a gente já entra em uma outra fase. Então, a mulher que se descobriu que já era diabética e ficou grávida, ela já está com o seu processo organizado. Aquela que desenvolveu a gestação, a diabetes gestacional, ela já sabe também que ela precisa ter alguns cuidados, ela vai ter que, não só essa, como também a mulher que desenvolveu hipertensão, né, que a gente sabe que o eclâmpsia pode vir, então a gente sabe que a gente tem que ter esses cuidados, e isso é para qualquer gestante, independente da sua da sua especificidade lá. Então, no terceiro trimestre, por exemplo, que é o sétimo, oitavo e o nono mês, né, são meses em que a mulher fica muito ansiosa. Por que ela fica ansiosa? Porque ela dorme menos, ela está mais pesada, os seus órgãos estão mais comprimidos, porque tá tendo que abrir mais espaço. A mãe diabética, ela está muito preocupada com o ganho excessivo de peso do bebê, então ela tem que estar o tempo todo ligada. Então, isso aumenta a ansiedade dela, né? Isso tanto a mulher que não é diabética. Também tem que estar ligada, né, em várias coisas que ela está ali, né? E ela tem todo um desconforto do corpo, ela começa a ter os medos também, né, do parto, né, que a gente tem um problema danado, que um dos momentos de crise na gestação é o parto, que a gente também vai chegar lá. Então, a gente pensa o seguinte, e a gente ainda tem aquela história, né, que é o momento que a gente tem que pensar nesse parto, que é do sétimo ao nono mês, a gente tem que pensar no parto, e a gravidez ela é feita de 40 semanas. Então, a gente tem aquela história que chegou assim, eu tô com 8 meses, já tô para ganhar. Não, você não tá para ganhar não, meu bem. Tem o nono mês que você vai ter que enfrentar. São 9 meses, são 40 semanas, né? E é quando também a mulher começa a ter a pressão sobre o parto. Porque a gente tem... primeiro, que pergunto para a mulher assim, quem vai fazer seu parto? Eu, hein? Eu que vou parir? Por quê? Porque se idealizou que alguém faz o parto dessa mulher. Entende? Então, por exemplo, a gente pensa... por que a mulher vai parir, por exemplo... Na hora do parto, ela tem que estar deitada numa maca. Isso aí vem lá há uns anos atrás, quando quem entrou em cena no parto? Um homem. Então eu ponho a mulher na maca, por quê? Porque eu estou sentada aqui, eu estou observando o que está acontecendo. Então eu estou sentadinha aqui, ó, só observando, né, a evolução do parto. E não é bem assim. Às vezes para algumas mulheres, ela precisa andar. Tem outras que precisam ficar em 4 apoios, né? Tem que justamente isso vai diminuindo as dores da contração. Então, começou a ter muitas intervenções nos partos. Então, por exemplo, eles me colocam aquele sorinho de ocitocina. Tem vários estudos já provando que aquilo ali não é legal, que aquilo ali acaba aumentando a dor e aumentando o tempo de parto, né? Aí a gente acaba escutando algumas histórias de parto que são super traumáticas. Por quê? Porque olha a confusão, né? E agora a gente está vindo com uma nova visão do parto, da gestação, que tem um perfil mais humanizado.
Então, hoje em dia, é informado para a mulher sobre violência obstétrica. O que é violência obstétrica? Né? Começou a mostrar para a mulher que ela pode parir. Ninguém precisa fazer o parto dela. Ela pode parir. Então, ela vai, né? Que ela vai entrar que ela vai fazer, por exemplo, a indução do parto, né? Se ela quiser, ela vai fazer uma cesariana quando realmente for estritamente necessário, porque virou-se entrou uma questão de quase uma norma de eu falar, que dia que você vai ganhar neném? Né? Lá na minha cidade, lá na minha terra, o pessoal fala assim, quando você vai ganhar neném? Que dia que você vai fazer ganhar neném? E é assim, gente, é o dia que o neném que vai nascer. Entende? Aí as pessoas falam assim, não, ganha neném dia 20, porque é perto do aniversário da minha mãe, do meu tio. Ou não, ganha neném segunda-feira de manhã, pô, porque é muito melhor. Aí você, né, não sei o que, você passa o final. E não é assim. Né? Isso tudo põe muita pressão em cima da mulher, que são expectativas que ela tem que suprir que não são dela. E chega no 9º mês, quando você está ali entre a 38ª, né, 39ª semana, entrando na 40ª semana ali, você já está muito cansada. Então, quanto mais essas intervenções exteriores em cima dessa mulher, mais ansiosa ela vai ficando, mais estressada ela vai ficando. E ainda tem mulheres que nesse período já estão desenvolvendo depressão. Porque olha, o número ainda é mais assustador. Para 4 gestantes, uma tem depressão na gestação ou irá desenvolver pós-parto. Agora você imagina, olha o número de mulheres. Né? Para cada 4, uma tem depressão. Então, assim, é um número muito grande. Né? O sofrimento emocional dessas mulheres, né? E isso pode ser, e a gente sabe que a depressão, ela tanto pode ser, ela é multifatorial, então ela pode ser por uma predisposição genética, ela pode ser uma depressão ocasionada pela disfunção hormonal, como pode ter gatilho social ambiental. Né? Então o número é muito grande, é muito alto de mulheres com depressão na gestação. Então, é aí que entra o papel da família, de apoio, de não pressão, de acalmá-la, de acolhê-la. Né? Essa é a função que a gente fala da rede de apoio, da rede social. Isso são amigos, né? Os familiares, o companheiro, né? Ou a pessoa que seja, ou quando não tem um companheiro, mas aquela pessoa que é o ponto de referência dela, né? Quando a gente pensa quando a gente volta um pouquinho naquelas mulheres que continuaram com a gestação, mas não tinha ela muito planejada e nem organizada a vida para, né? Então tem isso. Então assim, a gente, então tá vendo essa linha de agora de apoio ao parto. Então a gente hoje tem as doulas que estão ali junto com a mulher, a gente tem as enfermeiras obstétricas que têm uma função muito boa, porque às vezes a maior parte das pessoas que fazem um parto não é um médico, é uma enfermeira obstétrica, é o profissional do cuidado, né? Então você tem a doula. A mulher tem que saber que ela tem direito a ter uma pessoa, um familiar junto. Isso diminui a ansiedade na hora do parto, né? Tanto no parto normal, quanto cesariana, né? A mulher tem esse direito de ter esse acompanhante durante o parto, né? Por quê? Porque, vamos supor, na hora que você está tendo parto normal, por exemplo, você tendo aquela pessoa ali, né, é um ponto de apoio muito grande, que você, né, aquela pessoa que te dá força, ela está ali, ela está no parto junto com você. Na cesariana, quando a mulher está deitada na mesa, né, na mesa cirúrgica,
que tem aquele monte de pessoa falando, às vezes o médico, ela tá tendo aquele momento do parto dela, o médico tá falando do futebol. Né? Despersonifica aquela mulher, aquilo ali é só uma coisa que ele tá abrindo, vai tirar uma criança ali, e ele tá falando de futebol com o colega, que ele foi no céu. Quer dizer, olha a segurança que essa mulher tem, e aí ela começa a pensar, será que ele tá prestando atenção no meu parto? Será que ele tá cortando direito? Eu tô sozinha numa sala fria, com pessoas estranhas, né? E não tem nenhuma fonte de segurança que seria um ponto de apoio, que seria um familiar. Né? Então, por isso que, de alguns anos para cá, é lei. Né? Então, a mulher tem direito. E começou também a falar sobre as violências obstétricas também. Né? Que quem faz a violência obstétrica não é só o médico. Às vezes são enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, alguns psicólogos, sabia? Sério? Como? Alguns psicólogos. Por quê? Porque é quando não entende as facetas da gestação. Por isso a importância de procurar um profissional qualificado. Tem um perfil no Instagram que as mulheres podem acompanhar lá eu dou dicas, orientações, e também pode entrar comigo via direct também, que eu estou sempre lá para tirar dúvidas, trocar ideia, né? Em algum momento eu vou montar, né, que eu estou organizando, com a pandemia deu uma bagunçada, eu vou montar grupos para gestantes, né, para a gente fazer alguns encontros, mesmo que seja virtual, para gestantes, até lá até novembro a gente vai ver se consegue, né, organizar isso. Eu atendo, nesse momento, estou atendendo online exclusivamente, né, e a gente atende por alguns planos de saúde, mas aí tudo tem que conversar, e o atendimento também particular, né, que é feito porque é um campo muito específico. Né? Então, assim... E é feito só de forma individual? Pode o companheiro fazer junto, de casal, de família? Como é que é? Então, ele tem todas essas possibilidades. Vai depender muito da necessidade daquela gestante ou daquela tentante. Mas sim, em algumas sessões, às vezes, a gente traz a família, traz o marido, mas é sempre bom pensar que o individual é necessário. Então, às vezes, eu faço o individual e o familiar. Eu faço o individual e faço o grupo, que é muito importante. Os grupos são muito importantes porque os grupos ajudam a gente a perceber que a gente não está sozinha. E os grupos acontecem, né? Não sei como está agora, mas, por exemplo, em maternidade tem grupo para gestantes e gestantes de alto risco, que até as diabéticas entram nesse grupo de gestantes de alto risco, que é muito legal. Nas UBSs tem grupo de gestantes de alto risco. Se eu não me engano, no HUB tem um grupo de gestantes que é feito regularmente. Então, assim, às vezes a mulher não sabe, mas tem muitas oportunidades dela fazer esse cuidado emocional. E saber, né, que a gente é um ser complexo, que a gente não é só o físico. Então, eu só vou fazer o pré-natal para prestar atenção na saúde física, mãe e bebê. Não. A gente tem que saber que, além disso, que é extremamente importante, as consultas periódicas do pré-natal, que eu preciso também fazer o pré-natal emocional, que é extremamente importante e fundamental para uma gestação saudável, um pós-parto saudável, né? Uma vinculação boa com esse bebê. Então, assim, opções e cuidados, né? Vai tudo de acordo com a nossa escolha. Eu posso, devo, eu quero, né? É mais essa ideia aí de cuidado.